Amados irmãos, muito boa noite a todos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. É com muita alegria que nós iniciamos mais uma transmissão nessa noite com o objetivo de edificar e de ensinar o povo de Deus mediante a exposição da sua palavra. Pai, nós queremos iniciar esse nosso momento rogando a Deus a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Oramos, ó Deus, em favor de todos aqueles que estão infectados, doentes. Senhor, sara, restaura, Senhor, a saúde. Nós buscamos ao Senhor porque Tu és o médico dos médicos. A nossa fé, a nossa esperança e confiança está em Ti, Senhor. Oramos, ó Deus, em favor dos médicos, enfermeiros, de todos aqueles, ó Pai, que estão na linha de frente, no cuidado, na proteção de nossa cidade, nosso estado. Guarda, Senhor, a cada um deles. Não permita, Senhor, que estes venham a ficar doentes, Senhor, mas livra-nos, ó Deus, de todo o mal. Oramos, ó Deus, também por aqueles que estão desempregados, ó Pai. Aqueles, ó Deus, que já estão passando por um momento difícil financeiramente, sofrem com a escassez de recurso material. Senhor, supre. Que não venha faltar o pão, que não venha faltar as vestes, ó Deus, que não venha faltar aquilo que é necessário, ó Deus, para a vida destes. Sabemos, ó Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, até mesmo as nossas lutas, dificuldades, sofrimentos, sabemos que tem um propósito maior, que vem do Senhor, ó Pai. Ó Deus, rogamos também que o Senhor possa falar ao nosso coração nesta noite, que sejamos, ó Deus, instruídos pela Tua palavra, fortalecidos. Visita-nos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito encha o nosso coração, em o nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu quero convidá-los então para que abramos a palavra do Senhor em Gálatas capítulo 5, do versículo 19 ao versículo número 21. Você que está aí acompanhando a nossa transmissão, não saia, ouça a palavra de Deus, permaneça aí acompanhando a nossa transmissão até o fim. Gálatas 5, de 19 a 21. A palavra do Senhor assim nos diz: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Amados irmãos, qual é o nosso maior inimigo? Você já parou para considerar esse fato? Qual seria o nosso maior rival? A Bíblia nos mostra, meus amados irmãos, que nós temos três inimigos. A Bíblia fala sobre Satanás como sendo um dos inimigos de nossa alma. A palavra do Senhor em Efésios, capítulo 6, versículos 11 e 12, diz o seguinte, a palavra de nosso Deus: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra as carne e sangue, sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, amados irmãos, o texto claramente nos mostra que Satanás ele é um dos nossos inimigos e nós devemos revestir da armadura de Deus para que nós possamos resistir aos ataques, às investidas desse nosso inimigo. Mas seria Satanás o maior de nossos inimigos? Um segundo inimigo que a Bíblia nos mostra, que todos nós como cristãos enfrentamos, é o mundo. E aqui nós devemos entender o mundo como as suas ideias, os seus conceitos, as suas ideologias que se opõem à palavra de Deus, que se opõem à verdade, que fazem com que nós caminhemos para o erro. A palavra do Senhor diz em 1 João 2, de 15 a 17, 1 João 2, de 15 a 17, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência, ou seja, o desejo desenfreado da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede
do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Seria o mundo, as suas ideias, as forças que se opõem à verdade revelada do Senhor na sua palavra, o nosso maior inimigo? E o terceiro e último inimigo que a palavra de Deus nos mostra é a nossa natureza manchada e corrompida pelo pecado. É o nosso velho homem, é o nosso eu, que persiste ainda em se levantar, mesmo depois de nós termos sido alvos da graça, do amor e da salvação em Cristo Jesus. A palavra do Senhor, no texto que nós acabamos de ler, e nos versículos anteriores que meditamos, eu vou citar aqui Gálatas 5,17, diz: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Há uma guerra dentro de nós. Há uma batalha que se trava dentro do nosso coração. O bem que muitas vezes nós desejamos fazer, esse nós não fazemos. Mas o mal que nós não queremos fazer, infelizmente, é este o que muitas vezes nós fazemos. Sem sombra de dúvida, o maior de todos os inimigos é a carne. A nossa natureza manchada pelo pecado. Esta nos acompanha sempre. 24 horas ela está fazendo guerra dentro de nós. Portanto, nessa noite, o nosso objetivo é mostrar aos amados irmãos este inimigo, como ele se manifesta e como nós podemos derrotá-lo. Amados irmãos, eu começo com o versículo de número 19, chama a sua atenção para a seguinte expressão. Paulo, ele diz: ora, as obras da carne são conhecidas. Ou seja, o que Paulo está mostrando aos seus leitores e que hoje também serve como mensagem para nós, não é uma novidade. O mal que está dentro de nós, nós mesmos somos conhecedores que ele existe, nós mesmos somos conscientes que existe esse mal dentro de nós, que existem essas atitudes que nos afastam da presença de Deus. Por isso que Paulo diz, olha, as obras da carne são conhecidas. Não somente em Gálatas, meus amados irmãos, mas em outros textos também Paulo apresenta uma lista de como a obra da carne, ou as obras da carne, melhor dizendo, se manifestam em nossa vida. Por exemplo, lá em Romanos 1, 28 a 32, nós encontramos também uma lista até extensa, mais do que essa, sobre as obras da carne que se manifestam em nossa vida. Paulo ele fala, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de mal. E ali nós temos uma lista extensa daquilo que a nossa natureza manchada pelo pecado, ela é. Em 1 Coríntios capítulo 5, do versículo 11 ao versículo 13, nós encontramos também uma outra lista, semelhante a essa de Gálatas, semelhante a essa de Romanos, que nós acabamos de ler. Paulo diz, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo ser irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. A Bíblia nos recomenda que nós não devemos andar com pessoas que vivem sempre na carne, que têm uma vida dominada pelo pecado, pela sua natureza corrompida. Temos ainda uma outra lista em Colossenses capítulo 3, de 5 a 9, quando Paulo diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E qual é a nossa natureza terrena, irmãos? Prostituição, impureza, lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Essa é uma lista muito semelhante à lista de Gálatas. Mas voltando, amados irmãos, ao nosso texto base, Gálatas 5, de 19 a 21, nesse texto que nós acabamos de ler e que nós vamos expor nessa noite, se assim o Senhor Deus nos permitir, nós queremos destacar 4 categorias de pecado
que nos são descritos nesse texto. Se você puder tomar nota, tome nota, 4 categorias de pecado. A primeira categoria são pecados de ordem sexual. Nós encontramos 3 pecados de ordem sexual que são mencionados nesse texto. Uma segunda categoria de pecados são os pecados de ordem religiosa, e nós encontramos 2 pecados que são mencionados nesse texto. Uma terceira categoria de pecados são os pecados de relacionamento para com o próximo. Essa é a maior parte da lista, são ao todo 8 pecados. E por fim, temos os pecados contra nós mesmos, e são 2 os tipos de pecados que atentamos contra a nossa própria existência, contra o nosso próprio corpo. Vamos então iniciar a exposição do texto dessa noite falando sobre os pecados, podemos assim dizer, de ordem religiosa. São 3 os pecados de ordem religiosa. Perdão, me confundi aqui. De ordem sexual. São 3 os pecados de ordem sexual. O primeiro pecado de ordem sexual que eu chamo a sua atenção, meus amados irmãos, é a prostituição. E quando Paulo fala aqui sobre a prostituição, ele está se referindo ao ato consumado em si, ao pecado concretizado, é o ato da traição, é o ato do adultério, é o ato da enganação, a quebra da aliança do casamento. Notem vocês que a prostituição, a corrupção, o ato sexual consumado fora do casamento é provocado, meus amados irmãos, pelo mal que habita dentro de nós, pela nossa natureza corrompida pelo pecado. O segundo pecado de ordem sexual é a impureza. E aqui nós devemos entender, meus amados irmãos, sobre os pensamentos e desejos que surgem no nosso coração, que são impuros. Meus queridos, é de suma importância que nós venhamos a considerar o fato que hoje nós vivemos em uma sociedade extremamente erotizada. A pornografia é uma das indústrias mais rentáveis desse mundo. Você acessa ao celular, ao computador, e hoje facilmente você tem condições de ver vídeos, fotos e cenas pornográficas. E todas essas coisas só alimentam o mal que está dentro de nós, só alimentam os desejos de nossa natureza corrompida pelo pecado. E um terceiro pecado de ordem sexual é a chamada lascívia. A lascívia é a sensualidade vivida fora do casamento. Existem mulheres, e também homens, por que não, que se vestem para seduzir, que se vestem para provocar, para despertar o interesse sexual em uma outra pessoa. E a Bíblia mostra que isso é pecado. Notem vocês que o mundo distorce os princípios da palavra de Deus, distorce os ensinos das Sagradas Escrituras. Aquilo que é valioso, aquilo que é correto, aquilo que é bendito aos olhos do Senhor, passa muitas vezes na sociedade em que nós vivemos a ser visto como algo careta, cafona, ultrapassado. E na verdade, virtuoso é você ser sensual, virtuoso você despertar apetite sexual numa outra pessoa. Interessante é você ser provocador. Esses são os valores de nossa sociedade, que são antagônicos àquilo que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que a sexualidade, ela tem o seu lugar apropriado para ser vivido. No casamento, no quarto, entre 4 paredes, o homem e mulher, debaixo da bênção de Deus. Notem que esses pecados, meus amados irmãos, que nós mencionamos aqui de ordem sexual, eles vêm do maior para o menor. O maior seria a prostituição, o ato consumado em si, a impureza, o desejo no coração que levou ao ato em si, e o flerte, podemos dizer assim, com o pecado, que seria a lascívia, a sensualidade, o desejo que depois conduz o homem ao pecado fatal. Eu quero aqui rapidamente fazer uma consideração importante e depois eu vou repetir essas questões aqui. O problema não é o que está fora, mas o problema é o que está dentro do nosso coração. As imagens que muitas vezes a gente vê na TV, no computador, que muitas vezes trazem uma certa excitação, levam a desejos ilícitos,
na verdade, só acendem a fogueira que está dentro do nosso coração. São como a gasolina que é colocada num fogo, porque o fogo está dentro de nós, o pecado está dentro de nós. Travamos uma guerra. Devemos lutar pela pureza, devemos lutar pela santidade. Não se esqueça, meus amados irmãos, que a nossa carne manchada pelo pecado, ela tem desejos sexuais ilícitos, distorcidos, que fogem aos princípios e aos valores da palavra de Deus. A segunda categoria, meus amados irmãos, de pecados que nós podemos destacar aqui nesse texto, são os pecados, agora sim, de ordem religiosa. E nós destacamos os 2 pecados de ordem religiosa. O primeiro é a idolatria. E o que é a idolatria, meus queridos? A idolatria é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus na nossa vida. E qual deve ser o lugar de Deus na nossa vida? Deve ser o lugar de centralidade. Deus deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Lembremos, meus amados irmãos, que o primeiro mandamento que nós encontramos lá em Êxodo capítulo 20, versículo 3, diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. A nossa natureza manchada pelo pecado, ela é propensa a quebrar esse mandamento, a desonrarmos a Deus. O nosso coração insiste em tirarmos Deus do trono da nossa vida e colocarmos outras coisas. Quer a nossa própria vaidade, o nosso próprio nome, a nossa condição social, o nosso status acadêmico, a nossa atividade profissional. Eu não sei qual é o seu ídolo. É curioso a gente destacar aqui o fato que quando a gente pensa em idolatria, queremos muitas vezes restringir esse pensamento apenas a práticas religiosas. É comum a gente ouvir pessoas dizendo: mas eu não sou idólatra, eu não tenho outra religião, eu não acendo vela para santos, para deuses. Mas a idolatria é um conceito muito mais profundo que este, meus amados irmãos. Idolatria é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus na nossa vida. Deus deve ser o centro do meu coração, Deus deve ser o centro do seu coração. E qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus faz com que nós nos tornemos idólatras. O segundo pecado, amados irmãos, que nós encontramos aqui de ordem religiosa é a feitiçaria. E o que consiste aqui a feitiçaria? Seria termos uma nova forma, uma nova conduta de adoração a Deus. E nós precisamos entender que a forma como Deus quer ser adorado, ela está revelada na sua palavra. Nós não precisamos criar outros caminhos, buscarmos outras alternativas, outros meios para adorarmos a Deus. Deus já deixou a mim e a você revelado a forma como Ele deve e quer ser adorado. E nós aprendemos a forma correta da adoração a Deus através das Escrituras. Qualquer forma que venha fugir dos princípios estabelecidos por Deus na sua palavra é uma afronta ao nosso Deus. Notem vocês mais algo interessante para destacarmos aqui. A nossa natureza manchada, corrompida pelo pecado, ela insiste em criar meios, em criar alternativas que fujam aos princípios de Deus. Nosso coração tenta, pelas suas próprias forças e pelos seus próprios raciocínios lógicos, chegar-se à presença de Deus, deixando de lado a palavra. Isso é abominável. Deus não aceita. Se o primeiro pecado de ordem religiosa fere o primeiro mandamento, que é não terás outros deuses diante de ti, isso é idolatria, o segundo pecado, a feitiçaria, quebra o segundo mandamento, que diz que não farás para ti imagens de escultura. No coração do homem idólatra existe o anseio de criar formas, mecanismos, para que ele possa criar um falso relacionamento com Deus. A nossa carne ela é enganosa. A nossa carne muitas vezes pensa que está nos aproximando de Deus, mas acaba nos afastando da presença do Altíssimo. A terceira categoria de pecados que nós destacamos nessa noite são os pecados de relacionamento. E eu não vou aqui definir cada um deles, porque são 8, então eu demoraria muito tempo. Eu quero me ater aqui, amados irmãos, a fazer considerações gerais sobre esses pecados de ordem de relacionamento. Primeiro, note que esta é a maior lista, ou seja,
talvez a maior dificuldade que temos seja a de se relacionar com as pessoas, seja de se relacionar com o nosso próximo. Isso me chamou muito a atenção. Outro aspecto que eu te chamo também a sua atenção é que, na verdade, os problemas de relacionamento têm origem dentro do nosso coração. Paulo está mostrando isso. Da onde vem a ira, da onde vem a discórdia, da onde vem a dissensão, são obras da carne. É tão comum criarmos justificativas, né? Para defendermos os nossos problemas de relacionamento. Quer no casamento, quer com os filhos, quer na igreja ou quer profissionais. Deixa eu ilustrar isso. A gente costuma dizer o seguinte: fulano de tal é difícil. Ah, mas se eu não tivesse errado no meu casamento, eu não sofreria tanto. Ah, os meus filhos são muito complicados. Raramente a gente consegue olhar para o espelho e dizer: problema sou eu. A dificuldade é minha. E a Bíblia nos chama a fazer esse olhar, a fazer esse autoexame. Trago à sua memória o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 1, que diz: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? De onde vêm os problemas de relacionamento? De onde surgem os conflitos no casamento? Os desentendimentos entre pais e filhos? De nossa natureza manchada pelo pecado. Preste bem atenção nisso. Teu maior problema não é a falta de dinheiro. Teu maior problema não é a falta de estudo. Teu maior problema não é a falta de uma oportunidade de emprego. Não, não se engane, não se iluda nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Entenda que toda a sua raiva, toda a sua amargura, toda a sua ira, todo o seu descontentamento com a vida tem uma única causa, tem uma única origem: os pecados de ordem de relacionamento que habitam na sua carne, na sua natureza corrompida e manchada pelo pecado. É daí que vem os nossos problemas. Curioso também observarmos, amados irmãos, que na lista de 8 pecados de relacionamento, novamente nós encontramos uma ordem crescente, aqui do menor para o maior. E é interessante observarmos que um problema de relacionamento vai provocando outro problema de relacionamento, até que muitas vezes a situação seja irreparável. Portanto, amados irmãos, consideremos essa verdade. Há uma grande luta entre nós, porque a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. São opostos entre si. Toda cura começa quando nós reconhecemos a origem da enfermidade, diagnosticamos a doença. E o problema dos nossos relacionamentos está justamente no pecado e no mal que habita dentro de nós. A quarta e última categoria de pecados que nós encontramos, meus amados irmãos, são pecados que cometemos contra nós mesmos. E o texto fala sobre 2 pecados que cometemos contra nós mesmos: a embriaguez e a glutonaria. Vamos começar aqui falando sobre a questão da embriaguez. No contexto do Novo Testamento, na época das igrejas apostólicas, o álcool era um sério problema, como também é nos dias de hoje. Só que havia um agravante naquele contexto. Muitos entendiam que a embriaguez era uma forma de se aproximar de Deus. Um dos cultos mais populares dos tempos apostólicos era o culto de Baco, ou Dionísio, onde as pessoas se embriagavam e, quando elas perdiam completamente o sentido e a sobriedade, elas se encontravam então mais próximos de suas divindades. Paulo combate essa heresia, esse equívoco, esse erro, afirmando que a verdadeira espiritualidade consiste em ser cheios do Espírito Santo. Nós vamos falar sobre esse assunto no próximo domingo, se Deus assim permitir. Mas eu quero trazer uma palavra talvez um pouco dura aqui, pesada, mas necessária. O álcool não é o maior problema das pessoas que estão presas a esse vício.
É muito comum a gente ouvir as pessoas falar: o problema de fulano é o álcool, o problema de fulano é a bebida. Por favor, entenda bem. Eu não estou diminuindo a gravidade do problema do álcool. Reconhecemos que é um vício, pessoas estão escravizadas a ele. Mas eu gostaria que você entendesse algo muito especial nessa noite. O álcool, ele só potencializa o mal que está dentro de nós. Vou repetir. O álcool só potencializa o mal que está dentro de nós. Deixa eu dar um exemplo. Algumas pessoas dizem que para se aproximar de uma mulher, ou uma mulher para se aproximar do homem, precisam do álcool. E precisam do álcool para tomar coragem para. Veja que o desejo de se prostituir, o desejo de buscar um relacionamento sexual ilícito, já está no coração. Essa pessoa toma o álcool, ela ingere o álcool, para que o álcool possa então potencializar aquilo que já está no seu coração. Quantos e quantos casos, provavelmente você já ouviu, de pessoas que, quando alcoolizadas, se tornam violentas, agressivas. E por que elas se tornam estúpidas, agressivas, violentas? Porque o álcool somente potencializa o mal que já está dentro do seu coração. Considere essa verdade. Portanto, meus amados irmãos, o que nós precisamos entender que o mal está dentro de nós, em nossa natureza corrompida e manchada pelo pecado. O segundo pecado, de ordem pessoal, ou seja, que nos fere, é a glutonaria. E aqui também eu preciso tomar muito cuidado, porque esse aqui é um campo muito delicado. É claro, e é importante que se fique registrado aí, que existem pessoas que acabam se tornando obesas por uma questão de saúde, por uma questão do próprio organismo, é uma patologia, e a gente sabe isso, estudos comprovam isso, e eu não estou falando dessa situação, por gentileza, me entendam bem, eu não estou considerando isso. Mas eu estou falando sobre aquelas pessoas que não conseguem colocar freio nos seus próprios apetites, que são dominados pelo seu próprio ventre. Vejam, meus amados irmãos, que até essa falta de controle é impulsionada pela nossa natureza corrompida e manchada pelo pecado. Você já ouviu aquela expressão? Hoje eu comi até estourar a barriga. Muitas vezes, quando nós fazemos uso dessa expressão, nós não temos a consciência da gravidade da mesma. Estamos ali sendo dominados pela carne, sendo controlados pela nossa natureza manchada pelo pecado. A glutonaria é um grande empecilho para a prática do jejum. Dificulta o cristão a sua consagração, a sua busca ao Senhor. E o jejum é uma santa disciplina espiritual que nos ajuda a vencer a carne, nos submeter à vontade do Espírito. É indispensável isso para a nossa vida. O cristão deve comer aquilo que é necessário, não ser jamais controlado pelos seus próprios apetites e desejos. Termino, amados irmãos, a mensagem dessa noite com uma palavra de alerta. Vejam vocês, por gentileza, o finalzinho do versículo 21 que diz: e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Duas expressões nesse texto, ou nessa parte do versículo, me chamam a atenção e eu quero compartilhar com vocês aquilo que me chamou a atenção. Primeiro, vejam que o texto diz coisas semelhantes a esta, ou seja, não é esta apenas uma única lista. Não são estes apenas os únicos pecados. Existem mais pecados. Existem mais atitudes destrutivas que nos afastam de Deus.
Cuidado com elas. Cuidado com elas. A segunda questão que eu chamo a sua atenção é para a expressão os que tais coisas praticam. Vejam, o cristão ele vai sempre se deparar com a sua natureza corrompida e manchada pelo pecado, nós mostramos isso. Mas viver na carne é algo muito perigoso. Viver constantemente, amados irmãos, praticando esses mesmos pecados, considere isso, pode ser um indicativo de que ainda você não é uma pessoa regenerada, de que você ainda não é uma pessoa lavada pelo sangue do Cordeiro, que você ainda não se encontrou com Cristo. Considere isso. O crente, ele luta, ele tropeça, ele cai, o mal que está em nós se levanta, mas com a graça de Deus nós crucificamos, sepultamos a nossa natureza carnal e assim a gente vai caminhando. Mas nessa noite eu me preocupo muito mesmo com você, que nessa noite me ouve e que está vivendo intencionalmente, deliberadamente nesses pecados e ainda encontrando prazer e satisfação nessas coisas que foram descritas. Considere essa expressão: os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Vamos orar nesse momento? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, arrependa-se dos seus pecados, conserte a sua vida, ande no Espírito, viva no Espírito. Nós só vamos vencer a carne andando e caminhando no Espírito. Pai, coloco diante do Senhor as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a obedecermos a Tua vontade. Não permita, Senhor, que a nossa carne venha sobrepujar o Espírito, ó Deus. Mas que nós, ó Deus, vivamos em comunhão contigo, em santidade, em retidão, conforme o Senhor quer. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer o mal que existe dentro de nós. Dá-nos, ó Deus, uma noite de paz. Abençoa, Senhor, a nossa família. Guarda, Senhor, os idosos de nossa igreja, bem como as crianças, ó Deus. Abençoe as nossas atividades de amanhã, o nosso trabalho. Que tudo que façamos, ó Deus, sejamos, ó Deus, sempre tementes a Ti, fazendo, ó Pai, para a Tua própria glória, Senhor. Cuida, Senhor, da nossa casa, da nossa cidade. Sustenta-nos, ó Deus, debaixo do Teu amor, ó Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, desejo a todos vocês uma ótima semana. Um forte abraço. Na expectativa de logo estarmos juntos, cultuando ao Senhor presencialmente. Quero dar boas notícias aos amados irmãos. O nosso projeto de adequação já foi aprovado pelos bombeiros. Creio que essa semana nós já iniciamos os reparos necessários, os acréscimos necessários para que nós venhamos adaptar a nossa igreja às exigências do corpo de bombeiro. Então, peço aos irmãos que orem por esse projeto, orem para que nós possamos o quanto antes organizarmos a nossa casa para voltarmos nos reunir presencialmente conforme as leis do Estado, do município e da vigilância sanitária. Tá bom? Logo, a graça de Deus, estaremos juntos. Uma ótima noite. Deus abençoe. Saudades, povo de Deus. Saudade, igreja linda. Saudade, povo maravilhoso. Que Deus nos guarde e nos fortaleça em nome de Jesus.